Em momento algum, eu ataquei a honra das pessoas envolvidas e que estavam fazendo parte. Eu quero e faço questão que venha à tona, porque isso foi tudo registrado. Seu comandado vai tomar no seu cu. Então, pessoal, está mais do que caracterizado. Está claro que todos nós fomos ofendidos, estatuto, inscrição. Então está muito claro o que aconteceu aqui. Cara, eu tô falando com vocês que isso tá que nem novela mexicana. Cada episódio ficando melhor ainda. Para dar contexto para vocês, o principal personagem do vídeo de hoje é o Bolívar, que é um ex-representante do Atlético Mineiro lá no Alterosa Esporte. Atualmente ele tem um canal no YouTube do Pequeno de Minas e às vezes faz participações em programas de TV, como a gente vai ver agora do Donos da Bola da Band. Para falar a verdade, eu acho que eu vou fazer uma retrospectiva de uma semana atrás, desde o vice da segunda divisão da Copa Libertadores do Atlético Mineiro, até o protesto legal que o Bolívar fez contra o Conselho do Atlético, que o denunciou devido às fortes críticas após o vice da Sul-Americana. Bora acompanhar a novela que tá boa demais, gente. Deixa o like no vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Ou seja, a temporada está coroada como uma das mais fracassadas da história do Clube Atlético Mineiro. Bolívar, bem-vindo. Eu sei que você tá puto e tem que estar mesmo, porque o torcedor do Atlético, quem vive o Atlético, quem tem o sangue preto e branco nas veias, não pode ficar só olhando tudo isso acontecer e achar que é só mais uma do futebol, porque não é, Bolívar. Bem-vindo. Obrigado, Everton, pelo convite. Um abraço aos amigos, pessoal de casa. Vamos falar desse vexame do Atlético, que eu tenho como imperdoável. O que o Atlético fez sábado passado no Defensores del Chaco foi uma das páginas mais horrorosas da nossa história. O Jorge Sampaoli, no segundo ou terceiro jogo comandando o Atlético, ele havia detectado e tinha falado que faltava ambição a esse time. E mais do que ambição, falta vergonha na cara, falta culhão, falta tesão. O desrespeito que foi feito com a torcida do Atlético, que saiu daqui, andou 2.000 quilômetros, de avião, de carro, de carroça, para chegar lá e ver um time sem alma, sem brilho, sem atitude, depois de tudo que nós passamos ano passado, com a cicatriz aberta, os caras tiveram a chance, novamente, de dar um pingo de satisfação com um time inferior igual ao do Lanús, que foi para lá para empatar o jogo, para levar para pênalti. E um time frouxo, pipoqueiro, que chafurdou na missão. Eu falava que me acompanha no canal do Bolívar e nas minhas redes. É jogo contra argentino. Eu aprendi no Exército Brasileiro que nunca subestima o adversário. E esse time entrou em campo frouxo. Não parecia hora nenhuma que estava disputando uma decisão, que queria dar uma satisfação por tudo que aconteceu em 2024. Uma falta de atitude, de hombridade, que vem se somando a uma série de situações. Agora, uma tragédia é igual a um acidente aéreo. Um avião não cai por causa de um problema só. Isso vem sendo somado ao longo dos últimos anos. Esse ano, há cerca de 3 meses, nós tivemos um problema muito sério, que nesses 100 e tantos anos de história do Atlético, desde 1908, quando aqueles meninos mataram aula para fundar o clube mais popular de Minas Gerais, eu nunca ouvi falar de jogador, no meio de uma temporada, jogadores importantes, ingressando na justiça. Aquilo ali foi muito sério. Aquilo ali é o seguinte: casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, tudo vem sendo feito em decorrência de um comando, de uma gestão que não tem entregado o que tem sido prometido. E aí você perde a credibilidade, inclusive com o grupo, inclusive com o comando. No Exército Brasileiro a gente fala, a tropa é a espelha do comandante. E esse time, caso tivesse vencido, e tinha obrigação, é difícil falar de obrigação no futebol, mas contra um time tecnicamente inferior, depois de tudo que passou,
E tinha sim essa obrigação. E foram lá e chafurdaram na missão. Então, o que vem acontecer no Atlético é muito sério. Porque existia uma promessa de pagamento de dívida. Existia uma projeção que em 2025 essas dívidas estariam equalizadas por volta de 400 milhões. As dívidas aumentaram. As responsabilidades e os compromissos ordinários começaram a interferir no dia a dia. Você não percebe, nesse grupo de jogadores que fracassaram novamente, um espírito de corpo, um espírito de união. Não tem unidade. Não tem unidade. E isso tudo, claro, que fica muito claro e muito evidente para quem quiser ver. E isso, claro, que vem necessariamente e claramente de uma falta de comando. Então são muitas coisas erradas que culminaram com essa tragédia imperdoável. É uma paulada, é uma cicatriz que já estava exposta. Tem gente na estrada ainda voltando. Tem gente... Isso aí foi na segunda, viu, Tom? Eu acho que a maioria já voltou, né? Todo mundo triste. Gente que acabou de pagar, igual eu encontrei lá em Assunção, a parcela do ano passado. Porque ganhar, gente, e perder no futebol, isso faz parte do esporte. Agora, não se pode, nunca e jamais, prescindir de uma coisa que sempre definiu o Atlético. É essa atitude e essa disposição. Um time que chegou claudicante o ano todo. Ganhou um Hexa que não vinha desde 83. É importante. Eu valorizo tudo na vida. Mineiro que vocês é bom. Eu falo, Everton, que eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. O Mineiro é importante sim, uma hegemonia, são 50 títulos. É um hexacampeonato que não vinha. Mas depois, uma tragédia anunciada. Você falou muito bem. No primeiro semestre, nós jogamos o ano todo sem um primeiro volante, pô. Né? O Cuca foi apresentado dia 9 de janeiro. Ele já cobrava isso. Esperamos a janela do meio do ano. Não veio. E é um time que vem se desfazendo desde 2021, quando conquistou o Campeonato Brasileiro. Vem perdendo peças importantes. Vem perdendo investimento. Vem perdendo uma série de situações. E agora, perdeu, inclusive, né, essa situação. A torcida está muito machucada, com razão. Está muito ofendida, com razão. Está muito decepcionada, com razão. E nós não podemos normalizar a forma que a gente vem perdendo. Nós fomos eliminados pelo Cruzeiro, esse ano na Copa do Brasil, que tem um time muito melhor. Mas o Atlético perdeu fisicamente, taticamente, tecnicamente. Foi engolido pelo Cruzeiro. Do segundo tempo na arena ao segundo jogo. Tomamos duas vitórias, perdemos 2 derrotas para o Cruzeiro. E é um time que aceita perder. É um time que não tem vergonha de fracassar. É um time que não tem vergonha de cair. Porque, sinceramente, Everton, esse não é o Atlético que eu conheço. O meu Galo, ele pode perder, faz parte do futebol. Mas não perde sem lutar. Na verdade, esse é o Atlético que eu conheço. E numa decisão, depois das tragédias do ano passado, que como você bem disse, tanto contra o Flamengo como o Botafogo, eles eram melhor tecnicamente. Agora, contra a Lanús, nós tínhamos sim obrigação. E foi imperdoável o que aconteceu, o que vem acontecendo. Então, em relação à questão da SAF do Atlético, eu acho que depois de tudo que foi exposto diante dessas dificuldades, existe apenas um caminho, um único caminho. E não sou eu que estou falando, foram eles que falaram. É cumprir as 2 promessas. Só assim, para resgatar de novo essa credibilidade e trazer a torcida de volta. Quais são as 2 promessas? Pagar a dívida do Atlético e montar um time competitivo. Não existe outro caminho para o Atlético. Não existe outro caminho para os gestores. Eu não vou nem falar negócio de Libra, de abrir perna para Banco BTG, da gente encampar uma situação e depois ter que... para ficar do lado de Flamengo, que é um time de canalhas, que vai vir aqui amanhã com a chance Quase foi. de ganhar 4 jogos
em 4 disputados na nossa casa. E ser campeão. De bater campeão aqui dentro. Pode bater campeão de novo. Então nós temos que parar de normalizar isso. Então agora é o seguinte, é pau! Pau! É pagar as dívidas e um time competitivo. Chegou, esgotou a paciência. Ô, Luciano, eu imagino... Everton, se me permitem, outra coisa muito séria que aconteceu, que não pode passar batido. Existem imagens aí, na hora da cobrança do pênalti, de Lianco e outros jogadores vindo peitar torcedor. Coelho. De Coelho e tudo mais, vindo dar de galinho, vindo estofar peito. Você falou muito bem, o torcedor na arquibancada ali para ele é sagrado, assim como é o centro de treinamento. Esse jogador, o Lianco, que tem até uma certa representatividade, uma identificação com o Atlético, boa parte, inclusive, de negócio de Instagram, né? Ô, Lianco, o papo é com você, diretamente com você, e os demais ali que vieram tirar a razão de torcedor, que andou 2.000 quilômetros. Faz isso. José falou isso na rede social dele, e eu estou te falando isso. Se eu tivesse chegado na hora que vocês estavam embarcando ali, vocês iam ver eu chegando ali naquele saguão do aeroporto ali. Pergunta pra quem tava lá, tá? Pra você achar que você tá aqui no Atlético há menos de um ano e pode vir peitar torcedor do Atlético. Você não sabe onde você está, tá certo? Então fica muito claro isso aí, tá? Não espero ter o desprazer, depois daquilo ali, de cruzar com você ou qualquer um que acha que pode bater de frente com a torcida do Atlético. Qualquer um que acha que pode bater de frente com a torcida do Atlético. Tá? Eu ainda preciso falar sobre as declarações dadas depois do jogo, né, do dono do clube, né, que é o Rubens Menin. Ele gravou um vídeo, publicou, a torcida tá piroca da cabeça. Roda aí. E aí, pessoal? Perder mais uma, terceira final em 2 anos. Bom, primeiro eu quero agradecer o apoio dos milhares de atleticanos que vieram aqui apoiar o Galo. Muito bacana. Agora, não faltou trabalho, não faltou empenho. E vamos, juntos com esse apoio dessa torcida maravilhosa, trabalhar muito para entregar um 26 melhor. Vamos lá, pessoal. O apoio de todos vocês é fundamental. Abraço a todos. Bom, eu deixo à vontade para quem quiser falar. Causa que falta Vai, pão, Bolivar. todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Isso é um reflexo do que vem acontecendo no Atlético, infelizmente. De promessas, de expectativas que foram levantadas e, infelizmente, não vêm sendo cumpridas. E é o que eu falo, e com todo respeito ao Rubão, eu acho que a única forma que nós temos de resgatar e trazer o torcedor de volta, tá certo? É o seguinte, cumprindo 2 promessas, Rubão. É pagando a dívida e montando uma equipe competitiva. O Atlético, desde a conquista do Brasileiro e da Copa do Brasil em 2021, vem definhando. Ano passado, chegamos em 2 finais, sim, muito mérito, inclusive, do Gabi Milito. Muitas pessoas condenam ali porque não mexeu depois da expulsão do Gregory. Mas se o Atlético chegou naquelas 2 finais, foi muito em função da capacidade do Gabi Milito. O Gabi Milito teve que mandar a campo ano passado Allan Kardec e Vargas, que estava claro que eram cartas fora do baralho, que não tinham condição de estar no Atlético. Esse ano, o técnico Jorge Sampaoli teve que colocar o Biel. Mas é porque o cobertor está curto. É porque uma jiboia, que às vezes demora 4 meses para digerir, às vezes demora 8. A gente sabe que existe um esforço, nós sabemos que eles são atleticanos, mas a expectativa e os compromissos que foram sendo criados foram sendo frustrados. Eu tive a oportunidade de falar, inclusive em relação à cláusula que foi aprovada pelo Conselho Deliberativo diante da eleição. Falei com o Rubão. Falei, olha, eu não acho justo mexer em relação a essa questão e, de alguma forma, penalizar de novo a associação. Nós estamos de novo assinando uma coisa em branco, sem saber o valor do aporte e sem saber para quem. Então, eu estou falando isso aqui porque eu tive a oportunidade de falar com o Rubão. A quem eu tenho respeito, sei que é um grande atleticano e está tentando fazer o melhor.
Mas a coisa tá fugindo e fugiu do controle. Eu já falei aqui, e vou repetir. O Rubens Menin precisa Rubens Menin e o Sérgio Coelho, eles precisam estar, de fato, mais próximos do futebol. Eu acho que deu problema aí pro nosso mano Bolivar. Eu sempre me manifestei e me pautei com muita verdade, com muita coração e com muita responsabilidade. Hoje aqui não foi diferente, né? É claro que é difícil falar de qualquer coisa sem lembrarmos do jogo de sábado e também do compromisso de amanhã contra o time do Flamengo. Então eu pontuei uma série de situações, está gravado, eu faço questão de escutar tudo que foi dito aqui na sede desse conselho, né? Do qual participei por 5 mandatos, né? E deixar aqui o meu registro, primeiro porque foi passada a palavra depois ao nosso presidente Sérgio Coelho, ele colocou que se sentiu ofendido, então eu quero realmente que esse vídeo, né, que é público, venha à tona. Pega fogo, cabaré! Para ver onde houve qualquer tipo de desrespeito. Quem me conhece sabe que sempre agi com muito respeito, com muita diplomacia, com muita serenidade. E por mais que eu tenha usado palavras fortes, em função do momento, em momento algum, justo, eu ataquei a honra das pessoas envolvidas e que estavam fazendo parte. Nem do nosso presidente executivo, Sérgio Batista Coelho, nem do presidente do conselho, Ricardo Guimarães, nem de um conselheiro que pediu a palavra ali para fazer bonito e continuar puxando o saco, que é isso que ele sabe fazer. É um tal, eu te falar de Ricardo Kertzmann, sei lá, que é um demagogo, um mentiroso, que acusou inclusive de oferecer escritório de advocacia do Atlético. Eu nunca pedi nem ingresso, nem camisa. Nesses anos todos. Minto. Nesse jogo agora lá, sim, foi a única vez que eu pedi ingresso. Porque o setor 3, que é onde eu gosto de ficar junto da massa do Atlético, é esgotado. Então foi a primeira vez, nesses 49 anos, que eu pedi ingresso. Nunca sequer pedi camisa. Eu sempre estive aqui para servir o Clube Atlético Mineiro. E não para ser servido, como muitos pensam. Então eu estou falando isso porque acabaram amando um circo, porque não gostaram da forma que eu me posicionei. Eu quero e faço questão que venha à tona, porque isso foi tudo registrado. Eu não ofendi a honra absolutamente de ninguém. E colocaram como se eu tivesse infringido alguma questão de ética. Aqui é um espaço de pluralidade de ideias. Aqui é um espaço de manifestar. Aqui é um espaço de colocar aquilo que a gente acha. Então, em função disso, estão armando, né, para junto ao Conselho de Ética, me tirarem sobre a alegação que eu ofendi a honra e reputação, e depois, com os vídeos disponibilizados, vai ficar comprovado que em momento algum ofendi a honra nem a reputação de ninguém. Quem me conhece sabe, tá? Então, saio de cabeça erguida da mesma forma que eu entrei. E é o que eu penso. Fiquei, acho, talvez até tempo demais, né? Já havia falado, inclusive, com o próprio presidente, que não precisava fazer nenhum esforço no sentido de me manter, né? Mas eu tenho certeza, que era o que meu pai me dizia também, eu não sou defunto sem choro. Eu sempre me manifestei e me pautei. Vamos lá para a parte 2. Passa do Galo, são 4h30 da tarde dessa sexta-feira. Eu recebi em instantes um vídeo editado do Atlético, depois que a reunião já tinha acabado, eles tinham armado o circo, né? Onde um conselheiro, inclusive, acusou de coisas, e aí colocaram o finalzinho ali. E acho engraçado, né? Porque aquilo nada tem a ver com a minha fala de mais de 10 minutos, onde alegaram, né, que eu tinha desrespeitado ou quebrado qualquer decoro, né? Mas a gente sabe
É o modus operandi, né, de quem é manipulador e quer inverter a situação dos fatos. Eu não tenho nada a temer. Eu estou chegando aqui na sede do nosso conselho para fazer o requerimento, né, que eu quero que esse vídeo venha à tona. Agora a massa precisa ver tudo que eu disse, do começo ao fim, né, na reunião da última segunda-feira. Chegando aqui agora para fazer esse pedido ao nosso atencioso secretário Davidson. Está aqui, tá? Então agora nós vamos ver como é que resolve isso. Já que esse vídeo saiu aqui do Atlético, esse trecho final, reunião já tinha acabado, e eles colocaram como se fosse a verdade, como se fosse através disso que eu tivesse atingido honra ou reputação de alguém. Falei durante 10 minutos, em momento algum fiz isso. Aquilo ali foi no final da reunião do conselho, né, respondendo a um bajulador, a um puxa-saco, né, que eu nem sabia da existência desse sujeito. Massa do Galo, então, como eu disse, eu estou aqui na secretaria do nosso conselho, com o nosso atencioso secretário deles. Acabei de protocolizar, está aqui, 26 de novembro de 2025, quarta-feira, são exatamente 4 horas e 35 minutos, o requerimento ao senhor presidente do Conselho Deliberativo, senhor Ricardo Guimarães. A primeira coisa mais séria é o seguinte: esse vídeo foi vazado aqui de dentro do nosso Conselho Deliberativo. Não sabemos como. O nosso atencioso secretário falou que esse vídeo nem passou pela mão dele. Então a responsabilidade e a falta de ética já está aí. Porque isso é um vídeo que foi feito numa reunião do Conselho Deliberativo do Atlético. E quem que acessou isso? Quem que quis ardilosamente, né, fazer isso? Então está aqui, tá, o meu requerimento, feito agora, às 4h35 dessa quarta-feira. Vou tomar, inclusive, a liberdade de colocar e ler para vocês os pontos. Prezado presidente do Conselho Deliberativo, senhor Ricardo Guimarães, 26 de novembro de 2025. Apresento, por meio dessa comunicação, requerimento para que seja disponibilizado o registro audiovisual integral da reunião do Conselho realizada no dia 24 do ano de 2025, de forma contínua e completa, sem cortes, sem edições ou trechos selecionados pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. O pedido decorre diretamente dos acontecimentos daquela sessão. Na ocasião, pedi a palavra para exercer meu direito de crítica e de liberdade de expressão com estritos limites éticos, institucionais e jurídicos que orientam a atuação de qualquer conselheiro. Minha manifestação foi conduzida com respeito, urbanidade e plena observância aos deveres de lealdade associativa, sustentada pela convicção de que, em um Estado democrático de direito, o debate franco e o pluralismo de ideias constituem pressupostos inegociáveis do fortalecimento das instituições, especialmente dos órgãos deliberativos, cuja natureza colegiada exige a acolhida responsável das divergências. É plenamente possível e por diversas vezes necessário que um conselheiro seja duro, incisivo e firme na exposição de suas preocupações, sem qualquer ataque pessoal, ofensa ou violação à honra de terceiros. E foi certamente assim que me posicionei. Nessa perspectiva, a crítica institucional exercida de forma responsável cumpre função essencial: fortalecer o mecanismo de controle interno, o aprimoramento da gestão e a concretização do regime jurídico das associações civis previsto nos artigos 53 e 61 do Código Civil. Todavia, após a minha intervenção, verificou-se uma preocupante deturpação do conteúdo da minha fala, acompanhada de tumultos e de ameaças, nem tão veladas, de encaminhamento da situação ao Conselho de Ética. Encara a tentativa de atribuir conotação indevida ao que foi dito e, sobretudo, de produzir um ambiente de intimidação, o que, aliás, não ocorre pela primeira vez. Tais distorções violam a boa-fé e a urbanidade que deve orientar os trabalhos desse colegiado, além de comprometer um ambiente democrático que se exige de um órgão deliberativo. Diante deste cenário, a disponibilização da gravação integral revela-se não apenas pertinente, mas absolutamente necessária, tanto para proteger preventivamente meus direitos enquanto conselheiro, quanto para assegurar as garantias jurídicas que me assistem. Especialmente em um contexto do qual
versões imprecisas começam a circular e podem ensejar consequências formais ou informais de grande relevância. A medida, portanto, não se destina apenas a reparar distorções já existentes, prevenindo injustiças futuras e assegurar que qualquer avaliação eventualmente realizada sobre a minha conduta se fundamente em fatos íntegros e verificáveis. Nesse sentido, cumpre destacar, senhor presidente Ricardo Guimarães, que a disponibilização do registro não configura ato facultativo da presidência ou da secretaria, e sim em verdadeiro dever jurídico decorrente da legislação relativa às associações, que impõe à administração a obrigação de assegurar aos conselheiros ao acesso pleno e restrito aos documentos necessários aos exercícios das funções estatutárias. O direito de fiscalização, do controle interno e de preservação da integridade deliberativa depende do livre acesso a tais documentos, e a sua negativa violaria a boa-fé objetiva e o dever de transparência e as garantias associativas da participação, além de comprometer, o próprio exercício do contraditório, da ampla defesa em eventuais avaliações sobre a conduta dos seus membros. Assim, a entrega da gravação é obrigação legal e estatutária, e não mera faculdade discricionária. Por essas razões, objetivamente, reitero o acesso à gravação integral e contínua da reunião realizada dia 24/11/2025, em sua totalidade, sem qualquer supressão de conteúdo, solicitando que seja disponibilizada em prazo razoável e por meio seguro indicado pela Secretaria do Conselho, aonde eu estou. Renovo, ao final, que o meu compromisso é e sempre será com a instituição centenária Clube Atlético Mineiro, independente de qualquer conveniência. O que penso sempre será dito, goste-se ou não. E essa voz não vai calar por pressão. Estou convicto de que o atendimento ao presente requerimento contribui diretamente para a proteção da legitimidade e da seriedade dos trabalhos do Conselho Deliberativo, bem como para a preservação dos valores que sustentam essa entidade histórica. Atenciosamente, Frederico Bolivar, conselheiro eleito, diretamente aqui da sede do nosso Conselho Deliberativo. O mais engraçado é chamar Frederico Bolivar. Bolivar mesmo, cara. Aonde estou desde 2013. Pensei que Bolivar era apelido. Agindo sempre com muita lealdade ao Clube Atlético Mineiro. Tá? Esse áudio aí, esse vídeo manipulado da reunião já terminada, em nada tem a ver com o que foi falado. Ali o circo já estava instaurado. E eu faço questão que esse vídeo venha à tona pelo bem da verdade. Pelo bem da verdade. Um homem com razão, senhores, é um leão. Um homem sem razão é um colchão. Tá? Estou ansioso que, já que esse trecho foi publicado e foi disponibilizado para fazer em montagem, para induzir pessoas ao erro, então que se venha à tona todo o conteúdo de tudo que aconteceu na reunião da última segunda-feira, 24 de novembro de 2024. Agora o filé mignon do vídeo. O trecho supostamente editado aí para parecer diferente do que foi dito. Isso lá do Conselho Deliberativo do Atlético Mineiro. Vamos conferir a bagunça. Os trapalhões. Tá perdendo a linha. Em momento algum, eu ataquei a honra das pessoas envolvidas e que estavam fazendo parte. Eu quero e faço questão que venha à tona, porque isso foi tudo registrado. Isso é um comandado. Vai tomar no seu cu. Então, pessoal, está mais do que caracterizado. Está claro que todos nós fomos ofendidos, estatuto, inscrição. Então está muito claro o que aconteceu aqui. Eu não ofendi a honra absolutamente de ninguém. E colocaram como se eu tivesse infringido alguma questão de ética. Agora, mentiroso, babaca mentiroso. Babaca mentiroso. Como presidente do Conselho de Ética,
E aqui eu também vou agir como tal, porque eu poderia também pedir licença para falar certas coisas, mas como presidente do Conselho de Ética, eu entendo que os senhores respeitam o Estatuto do Clube. E aí nós vamos avaliar se não é o caso de instaurar um processo contra o senhor. Faça isso. Tá bom? Eu gostaria de fazer esse registro. Eu não sou defunto sem choro, não. Tá bom? Da mesma forma que o senhor veio aqui, agiu de forma desrespeitosa, eu estou deixando claro que, no meu entendimento, eu vou pedir instauração de processo. Tá perdendo a linha, Pois é, pessoal, eu pensei que não tinha como melhorar o vídeo relacionado às cocotas. Mas a cada episódio fica melhor do que o outro. A situação deles fica pior a cada momento, cara. O atleticano claramente querendo defender o clube, querer ajudar, e eles vão barrar. Me ajuda aí, gente. Não aguenta, bebe leite. Eu não sei vocês, nessa briga entre Bolívar e a diretoria do Atlético Mineiro, do Conselho Deliberativo do Atlético Mineiro, eu tô do lado da briga, hein? Deixa o like e se inscreve. Fui!